outros. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Nessa noite, queridos, eu quero falar em nome de Jesus sobre a questão da gente não se conformar com o estado em que a gente está, mas a gente sempre almejar algo mais. Sempre ter no nosso coração um desejo por crescimento, um desejo por mais de Deus, um anseio na alma, sabe, um desejo profundo no coração, por uma experiência maior, por algo mais profundo da parte de Deus. Eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem buscado isso? Você deseja? Você quer mais de Deus? É o anseio do seu coração? Eu vou tentar refletir hoje com a gente aqui em nome de Jesus, mostrar que isso deve ser a postura de cada cristão. Nós não podemos viver uma vida sem anseios, sem sede, sem desejo, senão a gente morre, senão a gente define. A vida cristã é uma vida de crescimento. É uma vida onde a gente está galgando a cada dia coisas maiores, experiências maiores com Deus, algo mais da parte de Deus. Se a gente deixar de almejar isso, a gente começa a crescer. É isso que eu quero que a gente entenda hoje e que a gente saia daqui nessa noite com um desejo profundo e forte no coração de dizer diante de Deus: Senhor, eu quero crescer. Eu quero buscar mais, eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu quero ser melhor. Eu quero ver mais de Ti. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu não quero me conformar com essa vida que eu tenho vivido, mais ou menos. Esse conhecimento, mais ou menos. Essa dedicação, mais ou menos. Oh, Deus, eu quero dar o melhor. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero ser um cristão segundo o teu coração, do jeito que o Senhor deseja que eu seja. Então, é sobre isso que eu quero falar essa noite, em nome de Jesus. Então, Gênesis 32, 22, a palavra de Deus diz assim: levantou-se naquela mesma noite, aquele Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Só para você entender aqui o contexto, Jacó estava saindo com toda a sua família, lá no meio dos seus parentes, no meio de Labão, onde ele estava, conheceu Lia, Raquel, se casou, onde ele conquistou patrimônios, e ele estava voltando para a sua terra. E ele estava aqui a ponto de se encontrar com Esaú. Só que antes de se encontrar com Esaú, ele se encontrou com Deus. E aqui relata a experiência quando ele encontra com Deus nesse local. O contexto aqui é esse. Então veja o que aconteceu no versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aqui, irmãos, nós vemos pelo decorrer da leitura, para vocês já entenderem de cara, que este homem aqui não era um homem comum. Isso aqui era uma teofonia. Teofonia é uma manifestação visível de Deus. Deus às vezes fazia isso no Antigo Testamento. Aqui esse anjo, que relata como homem, na verdade era o anjo do Senhor, e é identificado como o próprio Senhor. Foi Deus que ali se manifestou de uma maneira visível e de uma maneira, como se diz, palpável, onde Jacó lutou com Deus, esteve ali junto com Deus.
Então, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como o príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. Está vendo? Isso aqui, lutaste com Deus, era com Deus que ele tinha lutado. Tomou Jacó: diz-me logo, de como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma concha. Amém? Então, beleza. Vocês deixam aqui como base para dar esse exemplo da experiência de Jacó aqui com Deus. Nós vemos aqui que Deus apareceu para Jacó. E Jacó estava lutando com Deus. Em que sentido era esse lutar com Deus? Deus, dá a entender o texto, que queria se sair, queria ir embora. Talvez até provando Jacó para ver a postura de Jacó. Se Jacó ia insistir com Deus em ser abençoado, ou se ele ia simplesmente desistir e aceitar que a presença de Deus saísse. Só que Jacó estava lutando com Deus. Em que sentido? Jacó, como diz o texto aqui, para você entender o que aconteceu. Ele disse aqui no versículo 28, deixa-me ir, eu já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: Jacó tinha chegado a um ponto na caminhada dele, onde ele estava lutando, estava tendo um entendimento maior, e ele estava querendo algo mais de Deus. E Deus apareceu para ele, Deus se manifestou para ele, e ele viu ali aquela oportunidade dele com Deus, e ele pensou: esse é o momento da minha mudança, esse é o momento onde eu preciso ser abençoado, esse é o momento onde eu preciso que Deus faça algo por mim, eu preciso de mais de Deus, eu preciso de uma experiência maior, eu preciso da bênção de Deus. Sabe, Jacó pensou naquela hora ali, com ele mesmo, eu creio: se Deus não me abençoar aqui, a minha vida não vai valer a pena. Eu preciso da bênção de Deus. Deus está aqui, eu quero a bênção de Deus. Então, por isso que ele ficou lutando com Deus, no sentido de insistindo para que Deus o abençoasse. E alguém pode pensar assim: mas irmão, Deus não tem prazer em abençoar? Deus não queria abençoar Jacó, não precisava Jacó insistir. Irmãos, é interessante como são as coisas de Deus. Deus ele tem prazer em abençoar, sim, mas há muitos momentos da nossa vida, e a gente precisa entender isso, que Deus ele quer ver a gente insistir. Deus quer ver a gente querer. Deus quer provar você para ver o quanto você quer, o quanto você deseja, o quanto você almeja aqui. Deus quer ver se você vai desistir facilmente e vai continuar pela sua própria carne, ou se você vai insistir com Deus até o ponto de Deus te abençoar, dizendo: Deus me abençoa, porque se eu continuar sem ti, não vale a pena, eu não consigo. É como Moisés disse para Deus: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não continuar comigo, eu não quero continuar. Moisés disse para Deus no deserto: se tu não fores comigo, eu não quero ir. Então tem momentos que Deus, na nossa vida, ele não manifesta a sua presença, ou Deus se afasta um pouco, porque Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente insista, Deus quer que a gente clame, Deus quer que a gente suplique, Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente insista com Ele. Eu não estou falando aqui do engano da teologia da prosperidade, que fala de colocar Deus na parede para ser abençoado. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o desejo que Deus tem, que haja no nosso coração aquela sede interior de buscá-lo, de
de almejar, de ter sede, de ansiar pela presença de Deus. Sabe, aquela pessoa que tem um coração que diz: Deus, eu não suporto viver a vida sem Ti. Eu não aguento caminhar se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero continuar se eu não tiver mais unção. Eu não quero continuar se eu não tiver mais experiências. Eu não quero continuar se eu não te conhecer mais. Deus, eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso de uma renovação. Deus, eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu vou me dar mais. Eu preciso te encontrar. Eu preciso te ver. Eu preciso da tua glória na minha vida. Deus gosta disso, irmãos. Deus gosta quando o seu povo suplica pela sua bênção. Quando o seu povo mostra que depende dele, que almeja a glória dele, que anseia pela sua presença. Sabe, uma vez eu ouvi um pregador falando isso, eu concordo plenamente com o que ele disse. Que às vezes Deus se afasta do povo só para ver se a gente vai buscá-lo, se a gente vai ansiar pela presença dele, clamar que a presença dele se manifeste, ou se a gente vai continuar pela carne, pelas nossas próprias forças, para ver se a gente vai dizer assim: não, Deus, tá bom, tudo bem, não tem problema se eu se afastar, não tem problema eu não ter unção, não. Eu faço obra sem unção, eu continuo sem Ti. Porque tem muita gente que faz isso. Desiste de Deus, desiste de buscar Deus, caminha na carne, caminha no braço da sua força. Jacó não queria isso. Aqui Jacó queria a todo custo ser abençoado por Deus. Ele queria que Deus fizesse algo maravilhoso, que mudasse a vida dele dali por diante de uma maneira profunda, de uma maneira gloriosa. Jacó queria isso. Jacó queria isso. É por isso que ele diz: eu não te deixarei se não me abençoares. Você já teve uma experiência dessa com Deus? Ou será que você ora 5 minutos, não sente a presença de Deus, desiste e vai e continua a sua vida assim mesmo? E se conforma e diz para você mesmo: é assim mesmo. A vida cristã é assim mesmo, eu não sinto nada. É desse jeito. Ou será que você continua clamando, dizendo: Senhor, manifesta a tua presença na minha vida. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso, Deus, eu não vou sair daqui. Eu não vou deixar de clamar enquanto não tiver mais. Eu quero, eu preciso. Irmãos, Deus, Ele tem trazendo isso. De ver o nosso anseio por Ele. De ver o nosso desejo por Ele. Muitas vezes Deus só não dá o que a gente pede logo instantaneamente, para poder trabalhar no nosso coração essa perseverança, para trabalhar no nosso coração essa busca. Se toda vez que a gente buscasse, a gente recebesse logo, a gente não seríamos pessoas de fé, de perseverança, pessoas que buscam, porque as coisas seriam muito fáceis. Deus quer ver a gente buscar, quer ver a gente perseverar, quer ver a gente almejar. Eu vou estar mostrando aqui nessa mensagem, irmãos, aqui, o crescimento espiritual. Ele não vem sem essa busca, sem essa súplica. E Jacó fez isso. E aí Deus abençoou ele. Ele disse: a partir de hoje não te chamará Jacó, mas Israel. Mudou o nome de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa príncipe com Deus. Por quê? E ele diz aqui: porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que coisa interessante. Lutou com Deus, em que sentido? De que ele se apegou a Deus até Deus enxergar a boca e abençoar a vida dele e derramar mais da sua glória sobre ele. E mudou o nome dele, mudou a história dele dali por diante. Dali ele nunca mais foi o mesmo. Aquela experiência mudou a vida de Jacó, mudou a visão dele de Deus, mudou a história dele. Então, irmãos, eu queria usar como base esse exemplo de Jacó aqui, porque eu quero que a gente entenda que Deus quer que a gente seja assim, que a gente tenha essa insistência santa, diária, constante, de dizer: Senhor, eu vou lutar aqui em oração até que o Senhor me abençoe. Deus, eu não me conformo em ser do jeito que eu tenho sido. Deus, eu quero mais. Quero
até Deus dá, porque Deus ele tem prazer em dar. Ele tem prazer em dar. E a promessa dele dá. Só que nem sempre a gente tem que entender isso, as coisas acontecem instantaneamente. Tem coisas, irmãos, que a gente ora, às vezes e recebe logo. Tem coisas que a gente passa dias orando. Tem coisas que a gente passa anos orando para acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre questão de conformismo. Não se conforme com o nível espiritual que você tem. Não se conforme com o nível espiritual que você tem, que você já atingiu. Almeje algo maior. Queira mais de Deus. Anseie por mais de Deus. Nós não podemos, irmãos, parar, estagnar, porque senão a gente morre, a gente perece. Você sabia? Não existe estagnação na vida cristã. Não existe estagnação. Não existe isso. De, por exemplo, eu atingi aqui um nível de espiritualidade, de comunhão com Deus. E aí, se eu parar de buscar Deus, eu vou continuar nesse nível de espiritualidade até o fim da minha vida. Não existe isso. Se você não continuar buscando a Deus, você vai decaindo até você morrer, até você perecer. Ou a gente cresce, ou a gente defina na fé. Você não se mantém no mesmo nível. Se você parar de buscar, você começa a decair na fé. E não me prove isso biblicamente. Está lá em João capítulo 15, quando Jesus falou da videira verdadeira. Nós somos os ramos, irmãos. Nós somos os ramos que estamos enxertados nessa videira. Nós recebemos a vida dessa videira, que é Jesus. Quando nós estamos ligados em Jesus, nós estamos recebendo a vida dele. A vida dele vai fluindo para dentro de nós. A sua graça, o seu amor, a sua unção vai nos enchendo a cada dia mais. Nós vamos ser transformados, nós vamos crescendo, nós vamos tendo mais de Deus, mais unção, mais graça, mais comunhão, mais vida de Deus se manifestando em nós, porque nós estamos ligados nele, ligados na videira. E quando você está ligado na videira, a vida de Deus flui para você e você cresce, você amadurece. Não tem como você não crescer, porque você está ligado a Deus. Agora, o que Jesus ensina? Se o ramo ele se desligar da videira, o que acontece? Ele vai continuar verdinho, ele vai produzir frutos. Assim que você desligar ele, você vai ver ele do mesmo jeito. Bem verdinho, as folhinhas ali, bem vivo. Veja isso uma árvore natural. É assim. Vá lá no final do dia e você já vai ver as folhas começando a murchar. Porque não está mais ligado na videira. Você vai daqui a uma semana, provavelmente aquele ramo vai estar podre, está morto, porque ele não está mais recebendo vida. Ele morre, se acaba a vida dele, porque ele não tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos, não temos. Nós somos totalmente dependentes da vida de Deus. Nós precisamos estar ligados com Ele todos os dias da nossa vida. Se a gente não estiver ligado com Ele, a gente morre, irmãos. A gente morre. Nós perecemos. Por que tem tanta gente perecendo hoje? Nos dias de hoje, mesmo estão nas igrejas, porque estão nas igrejas, mas não estão ligados na videira verdadeira. Estão morrendo, estão definhando espiritualmente. Então nós precisamos entender isso. Nós temos que almejar crescer na fé. Tem que ser um objetivo nosso. Tem que ser um objetivo da nossa vida. Algo que a gente estabelece no nosso coração e diz para nós mesmos: eu quero crescer. Eu quero mais. Eu quero orar mais. Eu quero ler mais a palavra. Eu quero adorar mais. Eu quero servir mais. Eu quero ser mais consagrado. Eu quero ser mais santo. Eu quero mais de Deus.
deseja isso, irmãos. E aí eu pergunto para você, isso tem sido a realidade da sua vida? Ou será que você tem se conformado a estar sempre daquele mesmo jeito? Ora o mesmo tantinho por dia, às vezes 5 minutos, 10 minutos, e olha lá. Lê um pouquinho da palavra quando lê. Servir só um pouquinho quando sobra tempo. Ter uma experiência de rasa, superficial com Deus. Você tem se conformado com isso? É sério, você realmente se conforma em ter um Deus tão grande, tão maravilhoso, com tantas vezes para nos dar e viver na superficialidade? Você ter Deus é tão profundo. Imagine Deus como um mar tão profundo e você se conforma em viver na superfície, sabendo que lá embaixo tem tantas coisas para você conhecer. Tem muita gente que está morrendo de fome sentado numa mesa farta, sabia? Porque conheceram a Cristo, estão sentados com Ele, em comunhão com Ele, estão numa mesa farta, no sentido de estar disponível para Ele coisas maravilhosas, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração nunca sentiu, que não chegou ao coração do homem, mas o Espírito de Deus deseja revelar a nós experiências, bênçãos, promessas de Deus. E a gente está simplesmente como alguém que está sentado nessa mesa, olhando para a comida, vendo os outros comer e está comendo um pão mofado. Imagina essa situação. Você está sentado numa mesa de alguém rico, cheio de comida boa, e você está comendo um pão mofado todo dia. Tem gente que está desse jeito. Conheceu a Cristo, mas não está usufruindo da vida de Deus. Está definhando porque não almeja, não tem sede, não tem desejo, não almeja coisas maiores, não deseja crescer na fé. Se você vê o exemplo de Paulo em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, eu não vou ler aqui, mas Paulo fala da experiência dele, de como ele considerava tudo como perda para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo, para poder ter mais dele. Ele considerava tudo como perda, ele não se importava com nada, ele queria a sublimidade do conhecimento de Deus, ele queria ter mais de Deus, ele queria alcançar, prosseguir para o alvo, conhecer a Deus e atingir a plenitude da vida cristã. Esse é o desejo de Paulo. E como é que tem sido a gente? Sabe, eu queria que você refletisse nessa noite. Imagine que não sou eu que estou perguntando isso para você, não é Deus. Deus que estava perguntando para você, meu filho, até quando você vai viver assim? Eu tenho tanto para você e você não me busca. Você não almeja, você não tem sede, você não clama, você não busca as coisas espirituais, não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Não almeja o reino de Deus, como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, eu fico hoje pensando, vendo assim, e eu já tenho falado isso muitas vezes aqui, mas não cansa de repetir, que as pessoas hoje parecem que eu não entendo, sabe, que tipo de amor é o que as pessoas declaram ter com Jesus hoje. Eu não consigo entender que tipo de amor é esse que as pessoas dizem que tem muitas vezes. Porque as pessoas estão cantando nas igrejas: Deus, tu és tudo para mim, tu és a razão do meu viver. Senhor, eu vivo para ti. Senhor, eu estou sedento pela tua presença. A minha vida não é nada sem ti. Nós estamos cantando isso nos louvores. E será que isso reflete a realidade da nossa vida? Realmente Deus é tudo para você? Deus é aquilo que você mais almeja, que você mais deseja, que
você mais anseia, Ele é aquilo que o seu coração mais anela, que a tua alma suplica e suspira por Ele noite e dia, como alguém que está morrendo de sede, de fome, que diz: eu quero Deus, eu não vivo sem Deus, eu realmente preciso da presença dEle. É assim que você está vivendo. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque isso não é a prática da vida de muita gente. A gente diz que ama Deus, mas a maneira como a gente vive denuncia a gente. A gente diz que ama Deus, mas a gente busca mais as coisas do mundo. A gente diz que o mundo está crucificado para nós, que nós não amamos o mundo, que nós agora somos de Cristo. Então por que as coisas do mundo nos fascinam tanto? Por que as coisas do mundo tomam tanto o nosso tempo? Eu queria que a gente respondesse isso. Por que essas coisas fúteis, banais deste mundo passageiro têm tanta prioridade na nossa vida? Por quê? Porque parece que buscar a Deus é o menos importante. Por que quando a gente ora 5 minutos e parece um fardo pesado? Lê a Bíblia 5 minutos e parece que a gente está sendo chicoteado. E por que a gente, eu digo isso aqui a gente, não quero dizer que eu faço isso, mas de maneira genérica, por que as pessoas passam 2 horas assistindo uma novela, não sentem nem o tempo passar, passam 2 horas assistindo um filme, não sentem nem incômodo, vão no shopping passear, aquilo é uma maravilha para elas, passa 4, 5 horas, está conversando com alguém, passa o dia todo, num telefone, no WhatsApp, no Facebook, seja lá o que for. Por que essas coisas nos dão tanto prazer, não afligem a nossa alma? A gente gosta. Tem pessoas que assistem um jogo de futebol de 2 horas tranquilamente, vibrando, torcendo, se envolvendo, mas não lê 10 minutos da Bíblia. Não lê 10 minutos da Bíblia. Não vão valer nada. Muito mais alegria você vai sentir de estar na presença de Deus, orando, lendo a palavra, adorando, servindo. Teu coração vai se encher de chamas de alegria de estar com Deus. E você vai almejar mais e mais, dizer: Deus me dá mais, eu quero mais, como é bom. Mas a gente está vendo isso como se fosse algo penoso, como se fosse algo doloroso. Mas a gente vai dizendo que ama a Deus, irmãos. Eu não consigo entender isso, eu não consigo. Irmãos, vamos derrubar esses postes ídolos do nosso coração, irmãos. Vamos derrubar esses altares. Vamos deixar Deus reinar na nossa vida. Que Deus seja tudo para nós, irmãos. Seja tudo para nós. Seja aquilo que o nosso coração mais almeja. Que quando a gente acorda de manhã, a gente diz: Deus, eu sei pelo momento de estar com presença em oração. Oh Deus, o momento que eu mais quero é uma palavra. Eu ouvi o Senhor falar comigo. Eu tenho um momento para te servir, para evangelizar, para estar adorando na igreja. Por que a gente diz que ama a Deus e as coisas do mundo é que tem prioridade, irmãos? Até quando que a gente vai viver assim? O nosso tempo livre, a gente dá para o mundo, mas a gente chega na igreja e diz que ama o Senhor. Deus, Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus. a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Você quer se encontrar com
Irmãos, o diabo está oferecendo as coisas do mundo como um substituto pela presença de Deus e o povo está aceitando. Um pastor chamado Leonardo Revenil aqui diz que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. A alegria do Espírito. Sabe qual que é o entretenimento? É aquilo que o mundo oferece. São todas essas coisas do mundo passageiras que ele oferece para nos entreter. Para nos entreter. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você assistir televisão, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que é pecado você assistir televisão, você olhar na internet, não. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de prioridade. Prioridade. A gente mostrar com a nossa vida a quem a gente ama mais. A quem a gente é mais devoto. Porque aquele que a gente busca mais é quem a gente ama mais. Então, o entretenimento do mundo é um substituto diabólico da verdadeira alegria. Faz as pessoas se entreterem, se alegrarem por um momento, e nós não temos a alegria verdadeira do Espírito nas suas vidas. A verdadeira alegria que flui na presença de Deus. De você estar na presença de Deus. Não tem alegria maior do que essa, irmãos. Não tem alegria maior do que você estar na presença de Deus. Agora, por que é que a gente não sente isso? Porque às vezes a gente está tão envolvido pelas coisas deste mundo, pela nossa carne, que quando a gente vai orar, é um peso. Realmente é difícil. Por que é difícil? Porque a gente está cheio de carne, a gente está cheio de mundo. Precisa Deus desintoxicar a gente ainda quando a gente vai buscar. Então não desista no primeiro momento se você não sentir nada. Persevere como Jacó. Se apegue com Deus e diga: Senhor, eu não te deixarei quando só mudar essa situação. Deus, eu vou te buscar dia após dia aqui, Deus. Eu quero que o Senhor destrua esse ídolo do meu coração. Eu quero amar mais o Senhor do que tudo isso aí. Eu quero considerar tudo isso aí como nada diante do Senhor. Determine no seu coração buscar a Deus mais do que tudo. A sua consagração tem que ser o momento mais importante do seu dia, o momento que você almeja, que você anela para Ele, que você se programa para Ele, e que nada vai tomar aquele momento de você. Glória a Deus. Todas as outras coisas é sobra. Se sobrar tempo, se sobrar, depois de você ter se consagrado a Deus, orado, adorado, lido a Bíblia, ter tido tempo com a sua família, se sobrar tempo, aí talvez você assista alguma coisa, é edificante, na internet, na televisão, seja lá. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, irmãos, porque é algo que eu tenho vivido na minha vida que Deus tem me ensinado. Porque eu não quero ser volta de chegar aqui essa noite que eu não faço não. Eu digo isso para a glória de Deus. Eu tenho dito para Deus, eu tenho só uma vida aqui. Eu não sei quantos anos eu vou viver aqui, mas enquanto eu viver aqui, essas coisas não vão ser nada para mim. Você não vai ter prioridade na minha vida. E você não vai se arrepender, não, irmãos. Eu garanto que você não vai se arrepender. As experiências que você vai ter com Deus, o conhecimento que você vai ter de Deus, as revelações que Deus vai te dar da presença dEle, do conhecimento dEle, você vai dizer assim: meu Deus, por que é que eu não derrubei esse ídolo antes? Por que eu não deixei isso lá antes para te buscar? Você vai lamentar. Escute o que eu estou dizendo. Você vai lamentar o tempo que você perdeu longe de Deus em coisas tão fúteis, coisas tão banais que o mundo oferece, que não preenche a nossa alma, que é só perda de tempo muitas vezes, é coisa inútil, coisa vã. O crescimento, irmãos, ele vem no meio de dores de parto voluntárias, porque nas dores de parto normal das mulheres são voluntárias, né?
sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Meus filhinhos, dia após dia eu estou gemendo com vocês, gemendo na presença de Deus, buscando, clamando a Deus para que Cristo seja gerado em vocês, seja formado em vocês. Porque Paulo sabia que esse é o segredo do crescimento. Tanto quando você persegue para vir, como pela sua própria vida. Se você quer ter um avivamento pessoal na sua vida, se você quer ter um avivamento na obra de Deus, esse avivamento vem por meio de dores de parto, vem por meio de súplica, de clamor, vem por meio de luta com Deus em oração, dia após dia, onde você age como Jacó de dizer: Senhor, eu não te solto, não te deixo enquanto não me abençoares. É clamor, é súplica, Deus. É busca intensa pela presença de Deus. As coisas elas não acontecem instantaneamente. A gente vive numa geração instantânea, de início e hoje, que a gente espera que tudo seja assim. Você coloca no fogo e já sai lá dentro, ali instantaneamente. A gente quer que com Deus as coisas sejam assim, não é? Para você crescer, para você receber mais de Deus, você tem que buscar intensamente. Não existe pessoa avivada que não seja uma pessoa de oração, que busca, que clama, que suplica, que vive na presença de Deus, clamando dia após dia com mais de Deus. A história prova. As pessoas que foram mais usadas por Deus eram as pessoas que mais tinham intimidade com Deus. Os avivamentos na história vieram porque pessoas estavam orando, pessoas estavam clamando, pessoas estavam chorando e dizendo: Senhor, eu não me conformo com essa situação. Senhor, tem que acontecer algo, eu quero ver algo, eu quero ver algo mudar, eu quero ver diferença. E Deus ouvia aquela oração e atendia aquele clamor. Todo avivamento na história que você for olhar era assim. Eu lembro de uma história que eu li num livro, que um missionário chega para o líder dele e diz assim: eu não sei mais o que fazer. Eu tenho pregado, as pessoas não se convertem, eu estou fazendo a obra, não se convertem. Dia após dia eu estou lá lutando e não acontece nada, parece que não acontece nada. Eu já experimentei de tudo. E o líder dele falou: você já experimentou as lágrimas? Comece a chorar. Comece a se quebrantar na presença de Deus. Derrame lágrimas na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz: sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. Ao coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi disse no Salmo 51. Deus ama o coração quebrantado e contrito na sua presença. Deus nos vendo com o coração quebrantado e contrito, buscando a sua face, nós vamos receber mais de Deus. Nós vamos ter mais de Deus. Mas para isso precisa a gente querer, como Jacó, almejar mais. Deixa eu pular aqui no final da mensagem, eu já falei várias coisas, que não tem nada a ver com o que eu tinha escrito aqui. Tem a ver com o que estava escrito aqui. Eu ia falar sobre você não se conformar com o pecado. Mas eu quero falar aqui para o final. Você não se conforme em ver a situação de perdição em que o mundo está. Eu quero finalizar aqui falando sobre isso. Meus irmãos amados, você tem olhado como é que o mundo está hoje. A perdição que a humanidade está. O estado caótico, miserável, de trevas que as pessoas estão vivendo ao nosso redor. E aí eu queria que a gente refletisse: será que isso não nos incomoda? Não nos incomoda? A
gente anda com a consciência tranquila diante disso, mesmo sem fazer nada, mesmo sem contribuir para que essa situação mude, você é capaz de continuar tranquilo, vendo as pessoas perecendo e sabendo que você foi salvo, que você conhece a Cristo, que você teve um encontro com Deus, que você conhece o remédio do pecado, conhece a salvação de Deus, você sabe o que pode mudar a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor, a gente sabe o que pode mudar a vida delas, mas a gente está passando por elas, convivendo com elas e agindo como se a gente não soubesse de nada. É como se a gente dissesse assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver. E nós temos tudo a ver porque é responsabilidade nossa pregar o Evangelho. Paulo disse que nós somos devedores. Nós temos uma dívida para com o mundo, que é a pregação do Evangelho. Nós temos essa dívida. Sabe, será que a gente tem se conformado com a situação do mundo? Lá em Lucas 19:41, diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Jesus chega diante da cidade de Jerusalém e o texto diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Olha só o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus ia chegando, ele vendo a cidade, ele chorou ao ver a cidade de Jerusalém. Você sabe o que significa isso? Jesus sentiu dor profunda no coração. Uma dor profunda por saber o estado espiritual em que eles estavam e estavam negando a Ele, que é o Salvador deles. E aí o texto continua, Jesus fala assim: se conheceres por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti dizem que os teus inimigos te cercarão de tristeza, e por todos os lados te apertarão o seio, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou e nos lamentou o estado da cidade de Jerusalém. Será que a gente é assim? Você olha para Maria na rua e você lamenta o estado que Maria não está. Você lamenta o estado que Jerusalém está. Você sente dor de ver essas pessoas perdidas sem Cristo. Pergunto mais: essa dor nos move a fazer alguma coisa? Nos move a fazer algo? Ou será que a gente está andando passivo, inerte, sem mover uma palha? Você consegue imaginar um médico diante de uma cidade doente, de braços cruzados? Imagine um médico diante de uma cidade doente, de braços cruzados, todo mundo doente morrendo do lado dele, e ele sabendo como tratar, tendo remédio, e ele está lá sentado, de braços cruzados, e olhando todo mundo morrer. Eu tenho certeza que se a gente visse uma cena dessa, era capaz de a gente chegar lá e dizer: tenha vergonha. Você sabe que pode salvar esse povo, você não faz nada, faça alguma coisa. Leve remédio para esse povo, trate esse povo. Era capaz de a gente fazer isso. Mas a gente está fazendo pior do que ele, muitas vezes. Porque a gente está vendo as pessoas indo para o inferno, perecendo do nosso lado, e a gente não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus, de evangelizar, de dizer que o Senhor é o Salvador e vai salvar a vida deles. A obra de evangelização é para ser a principal obra da igreja, mas é a obra mais negligenciada no meio do povo de Deus, junto com oração, intercessão. As pessoas fazem de tudo nas igrejas, mas quando se fala em evangelização, quase ninguém quer. Nós estamos invertendo os valores. Por que nós estamos invertendo os valores? Porque dentro de nós os valores estão invertidos. Em vez de a gente amar a Deus, a gente está amando
se importaria mais com o que Deus se importa. O que Deus valoriza teria mais valor para a gente. Mas por que não tem valor para a gente? Porque a gente não se importa de verdade com Deus, muitas vezes. Deus não está no centro do nosso coração, como deveria estar. Mas está na nossa comodidade. O não querer confrontar alguém, o ter vergonha de se expor, de falar de Cristo. Eu fico pensando aqui, irmãos. Imagina uma guerra, eu quero falar isso aqui para finalizar. Se você chegasse numa guerra, no meio de uma guerra, imagina, você está lá, todo mundo lutando para preservar a sua vida e para ganhar a guerra. Aí você chega lá no meio da guerra e tem um soldado jogando videogame. O que você ia achar disso? Você ia se revoltar, provavelmente. Se você fosse o general, você ia levar ele preso naquela hora. Você ia dizer, seu traidor, você vai preso agora, você é um traidor. A gente está no meio de uma guerra e você está aqui jogando videogame. Muita gente que se diz cristão está fazendo a mesma coisa. Eu não estou falando literalmente só de videogame, não, mas qualquer outra coisa. A gente faz qualquer outra coisa, menos priorizar, batalhar pelo exército de Cristo. A gente diz naquele hino, Senhor, eu quero ir na frente, um general, não lembro aqui. Eu quero ir com um general na frente, batalhar contigo na guerra, eu quero estar na frente de batalha. Mas a gente muitas vezes está cantando isso no nosso coração, a gente não vive isso. A gente está fugindo da guerra. A gente está correndo para longe. O general está lá com os poucos soldados na frente batalhando. Na maioria das igrejas hoje é assim. O pastor está lá batalhando com poucos obreiros, poucas pessoas suando, batalhando pela obra. E a maioria das pessoas só quer comodidade, só quer entretenimento. Não tem coragem de ir junto para batalhar pela fé do Evangelho e pela salvação das pessoas. E Paulo diz em 2 Timóteo 2, 3 e 4: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glória a Deus. Será que a gente vive assim? Ou a gente está envolvido com os negócios desta vida? Tão envolvido com os negócios desta vida que a gente não tem tempo para nada de Deus, para nada relacionado a Deus, para nada de Deus. Deus está sempre em segundo plano para muita gente. Nós precisamos acordar, irmãos. Jesus daqui a pouco está voltando. E eu quero dizer isso aqui para finalizar, porque a gente não entende. Eu teria muitas mais coisas para dizer. Eu já dei um trecho do livro aqui, mas deixa para outra vez. Ele já voltou. Mas eu queria só que a gente refletisse uma coisa. Eu queria que você fosse para casa pensando nisso. Eu vou dizer agora, no final aqui. Essa nossa vida, irmãos, é como um sopro. Você já parou para pensar nisso? É como uma flor da erva que nasce de manhã e murcha à tarde, comparado com a eternidade. É como um grão de areia, comparado com toda a extensão de areia na praia. Nós vamos ter toda a eternidade para descansar em Deus, para adorar, para louvá-lo, para estar na sua presença, se regozijando, descansando. Mas essa oportunidade que nós temos aqui de fazer a diferença neste mundo, na vida das pessoas, nós nunca mais vamos ter. Ela é única. E ela vai passar muito rápido. Está passando muito rápido. Daqui a pouco ela vai se acabar. Muita gente vai chegar diante do trono do Cordeiro de mãos vazias. E vai lamentar profundamente ter vivido a sua vida de uma maneira insignificante, que não contribuiu em nada. Irmãos, enquanto a gente está nessa vida, já que ela é tão curta, tão passageira, dê ela para Jesus. Consagre ela a Deus. Se for para sofrer, que sofra. Se for para morrer, que morra.
for para dar tudo de si, dê tudo de si para Jesus. Dê o seu melhor. Faça tudo que está ao alcance das tuas mãos. Deixe Deus te levar a patamares maiores de espiritualidade e te levar a te usar mais na obra, porque você não vai ter uma oportunidade de fazer isso. E os frutos que a gente plantar aqui, a gente vai colher em toda a eternidade. Então, irmãos, consagre-se a Deus, busque mais de Deus. E você vai ter toda a eternidade para se alegrar na presença